Galera, eu estive vendo a entrevista com o historiador Oleone Coelho, né? Que escreveu um livro chamado Lampião na Bahia, e eu estava vendo essa entrevista sobre quem era Dadá, é mais ou menos isso. E ele relata como que ele também, eu vi a entrevista do Dr. Lamartine também sobre essa mesma série da Dadá. E esses dois colocam umas questões muito interessantes aqui para a gente, que são relacionadas a essa tese que eu vou lançar para vocês. Já devo ter falado sobre essa tese antes, mas agora eu vou corroborar com esses historiadores que conheciam pessoalmente a Dadá. O foco desse vídeo hoje é a compra das testemunhas, o pagamento pelas informações que as testemunhas estão dando ao historiador, estão dando ao pesquisador, e se pagar testemunha é ético, e se isso é coisa que se faz, né, quando você está compilando um histórico, quando você está pesquisando, examinando, passando pelo crivo do método científico. Como é que essas informações chegaram ao livro ou ao conhecimento desses historiadores? A gente vê que o Dr. Lamartine, ele era amigo íntimo da Dadá, diz ele, né? E que, certa época lá, no final do ano 60, tinha uma pesquisadora paulista chamada Cristina Mata Machado, que era uma pessoa de posse, né? Ela era uma socialite paulista, ela estava engajada na época em colocar os cangaceiros como sendo vítimas da sociedade, né? Quando antes eles eram bandoleiros malignos, fascínoros, etc. e tal. Aí era moda na época dos anos 60 a elite, né? Colocar uma certa parte da elite, colocar os cangaceiros como sendo bandidos heróis, que lutando contra a desigualdade, etc. e tal. Isso foi uma tentativa, né, de socializar o crime, falar que o crime da época do cangaço era apenas uma revolta contra os mandões e tal. E foi uma tentativa que eu não sei se foi bem sucedida ou não, mas era moda naquela época você falar isso, né? E ela chegou e fez aquele encontro grande de cangaceiros em São Paulo, aqueles que estavam em São Paulo, os que não estavam. Ela reuniu todo mundo, né? Papapá, e a Dadá era também amiga dela e recebeu uma perna mecânica muito cara, mas melhor do Brasil na época. E a Cristina Mata, o Mota Machado, acho que é Mata Machado, comprou essa perna mecânica para a Dadá, né? Quer dizer, ela usou o dinheiro que ela tinha para entrar nas graças da Dadá, né? E a Dadá ficar devendo alguma coisa para ela, né? Porque ela era pesquisadora, precisava de depoimento. Aí você vê que é um exemplo de você comprar uma testemunha, né? Aí, pulando para o Oleone, ele também entrevistava a Dadá e disse também que ele levava sempre os presentes para ela e tal, e que ela nunca recusava o dinheiro. Ela não pedia dinheiro, mas nunca recusava o dinheiro também. E aí a gente pula para o Amauri, o doutor Amauri, Antônio Amauri, também pagava as testemunhas, ele admite isso numa entrevista com o Geraldo da Cangaçologia, que ele pagou balão em criança, né? Aí você vê se esse tipo de circunstância, esse tipo de atitude, partindo do historiador sério, se isso é aceitável ou não, se isso é ético ou não.
né? A partir do momento que você, né, faz essa testemunha ficar te devendo, né? Isso se chama conduzir a testemunha. Aquilo que, por exemplo, no caso da Cristina Mata Machado, ela queria, né, provar que o cangaceiro era vítima das condições sociais, né? E essa era a tese dela e foi a tese que ela escreveu no livro, né? Então, as testemunhas iam corroborar ou iam ser contra essa pessoa que estava bancando elas, né? Essa é uma questão. Antônio Amauri também, ele admite no livro dele, Assim Morreu o Lampião, que ele pagava as testemunhas, não no livro, mas nessa entrevista, que ele pagava as testemunhas para que, né, falasse sobre as coisas do seu interesse. Quer dizer, não é do interesse do entrevistado, mas do interesse do entrevistador. Isso é apenas uma coisa, né, galera, que eu queria perguntar para vocês no comentário abaixo, se vocês pudessem me responder, se é ético, se é correto, se o que a testemunha vai falar não é contaminado pelas bênçãos que receberam, ou se esse testemunho é comprometido, uma vez que você está recebendo para dá-lo. Galera, deixei de mencionar alguns dados importantes aí nessa tese do pagamento de testemunha, e uma delas é que o Oleone Fontes, né, Coelho Fontes, ou Fontes Coelho, ele, na entrevista dele, ele diz que a Dadá recebeu uma pensão, né, e que ela era amigo de políticos, de vereadores, de gente influente, Jorge Amado e tal, e recebeu uma pensão, né? E aí a gente pensa, né, galera, como é que pode você receber essa bênção do Estado, uma pensão, se você estava envolvido em crimes hediondos, né? E também o cidadão comum que leva uma vida digna, não recebe porra nenhuma, tem que esperar não sei quantos anos até receber uma miséria de uma aposentadoria. E você vê que, como eu já mencionei, esses facínoras, a maioria deles que deu testemunho, eram e foram todos funcionários públicos, né? Levaram uma vida de moleza, se aposentaram dignamente e tal. E como que pode uma coisa dessa, né? Isso é uma coisa inexplicável, é uma inconsistência, né, marcante que deve ser investigada, porque em lugar nenhum do mundo aconteceu isso de criminosos de carreira serem, né, receberem essas bênçãos, né? Tanto dos pesquisadores como das autoridades públicas. Tem coisa aí, né, galera? Tem coisa aí. A gente vê também que no livro Apagando o Lampião, Frederico menciona que a testemunha dele, o Sandes, recebeu várias propostas em dinheiro para dar depoimento. Quer dizer, esse negócio de pagar testemunha era corriqueiro dentro do estudo do cangaço. Só mais um dado para a gente ver que tem coisa aí.